Hoje eu vou falar sobre doença cardiovascular, mas eu vou falar de uma coisa, de um ponto de vista absolutamente diferenciado. É o ponto de vista de doença cardiovascular e doença periodontal que a gente consegue fazer a diferença na vida dos pacientes. A gente faz a diferença do paciente, a gente vai ser valorizado por ele, a gente vai ser ouvido, a gente vai fazer isso fazer sentido, é o que faz o paciente estar frequentemente voltando. Vou falar por que dentistas que compreendem doenças cardiovasculares de um jeito novo, que é do jeito peridiária, vai conseguir fidelizar os seus pacientes, vai conseguir ser valorizado pelos pacientes. Eu quero falar para vocês nessa aula que dentistas que compreendem as doenças cardiovasculares e a relação com a sua doença periodontal e conseguem explicar isso para o paciente, conscientizam melhor os seus pacientes. Esse é o dentista valorizado. Você vai ser ouvido pelo seu paciente, o seu paciente vai seguir as suas orientações. Ou você vai falar para o paciente que, é perigoso, você tem problema cardiovascular, e, é perigoso, porque tem relação e fica aquela coisa vaga, e o paciente não escuta. Presta atenção no que a gente vai falar aqui. Só para dar clareza para tudo que nós estamos falando aqui, doenças cardiovasculares são um conjunto de condições que afetam o coração e os vasos sanguíneos, incluindo doença cardíaca coronariana, os entupimentos das coronárias, que são as artérias que nutrem o coração, doença cerebrovascular ou arterial periférica, hipertensão arterial periférica está dentro do conjunto de doença cardiovascular, essas são as crônicas, além dos eventos agudos, como infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral. Toda vez que falava assim, existe uma relação entre doença periodontal e doença cardiovascular, ficava meio assim no vácuo, como assim? E se você sente que você fica meio no ar, eu vou te explicar com clareza, porque se para você também fica no ar, você nem imagina o quanto para o paciente também isso aqui fica no ar. Então, doença cardiovascular é tudo isso daqui, que são doenças silenciosas, que são as doenças que mais causam morte. Estou dizendo que a ciência já descobriu uma relação. Não quer dizer que é um fator de risco, embora a ciência tenha procurado, tá? Fator de risco é uma coisa assim. Por exemplo, o tabagismo é um risco à doença cardiovascular. Ou seja, quem fuma tem grande chance de ter um desses problemas aqui. Entupimentos arteriais, que são as aterosclerose, que pode ter um infarto, que pode ter um AVC, grande chance. Mas, para dizer que quem tem doença cardiovascular vai ter risco de morte, não dá para afirmar assim cientificamente. E também não dá para afirmar que porque você tratou a doença periodontal, você está totalmente livre. Ou seja, tratamento periodontal não é cura para a doença cardiovascular, mas tem uma relaçãozinha, tá? Por quê? Ambas são doenças inflamatórias. Demorou para eu conseguir entender qual é a relação dessa tal de doença inflamatória e doença periodontal, e essa é a confusão. E eu vou dizer para vocês que se vocês tiverem clareza nisso que eu vou contar aqui na aula, vocês vão ter os pacientes voltando sempre, porque essa é uma característica do dentista de sucesso, do dentista valorizado. Você consegue conversar com o paciente, eles vão voltando sempre. Isso vai fazer a diferença na vida. Então, atenção pelo seguinte: são riscos cardiovasculares modificáveis. O que é que vai virar um risco de doença cardiovascular? Olha a lista: sobrepeso, obesidade, sedentarismo, tabagismo, dislipidemia, ou seja, colesterol alto, triglicerídeo alto, diabetes, estresse mais ou menos, hábitos alimentares entre parênteses, porque não é tão direto, tá? Mas alta ingesta de sódio, alta ingesta de gordura, doença periodontal, são coisas ali que estão relacionadas. Dali para a gente parar e dizer assim, que, olha paciente, olha na anamnese, você é sobrepeso, encontrou alguém sobrepeso, um gordinho lá. Nossa, se você tem sobrepeso e tem doença periodontal, olha, aumentou o risco de ter problema cardiovascular.
olha, vai ter sobrepeso, mais obesidade, mais tabagismo, vai juntando as coisas, a gente aumenta o risco. E aí, doença periodontal é risco? Chega a ser um risco de doença cardiovascular? Não dá para a gente afirmar isso, mas eu vou contar para vocês como é que a gente aborda isso dentro da filosofia periodiária e como a gente consegue esse paciente, esse paciente entendendo e seguindo as nossas considerações. E assim, eu vou contar uma história clínica da dentista periodiária Marileia Martins, e ela conta isso lá no nosso lindo e maravilhoso grupo Periodiária. Hoje eu recebi uma paciente de 68 anos de idade. Ela ficou 1 ano e meio sem vir ao consultório. E eu não atendia dentro da filosofia periodiária. Não atendia dentro da filosofia periodiária. Naquela época, ela ainda não tinha falado tudo sobre manutenção preventiva. E olha a condição de um dos dentes, totalmente sem inserção, não tem como salvar esse dente, está perdido mesmo. Olha o outro dente inferior que ela apareceu aqui, que está com bastante perda óssea. Paciente ansiosa, comendo o dia inteiro, e ela tem um check-up cardiológico agendado. Então tá agendado, mas não foi conversado tanto por isso. Aí, olha só que legal, né? Tentei ser o mais cuidadosa possível em acolher esta senhora. Essa é uma super característica de tudo que a gente fala no periodiária. A gente vai fazer um acolhimento do paciente, a gente vai ouvir o paciente, a gente quer escutar. Quanto mais a gente escuta o paciente, mais o paciente nos escuta. E olha outra característica legal. Coloquei em ordem de prioridade os cuidados com a saúde dela. Olha o seguinte. Primeiro, queria que a gente parasse para olhar assim a condição odontológica. Primeiro, me chama a atenção a quantidade de endodontias realizadas. Quanta endodontia realizada? Se essa paciente fosse atendida antes, dentro do entendimento do periodiária, a gente já tentaria paralisar esse risco de cárie antes. Risco de cárie. E ela tem uma cárie depois da outra, um tratamento endodôntico depois do outro. Ó, em cima também, olha o tamanho da cárie. E teve perda óssea. E olha as perdas dentárias. Essa é a história da desgraça odontológica, do colapso em andamento. O que é a filosofia periodiária? A gente começar a conversar com o paciente para olhar bem nos olhos e falar assim, olha, eu tenho uma coisa bem legal para você, que eu tenho um programa onde você não vai perder mais esses dentes. E aí, tá interessado? Que tal você não ter mais isso? Mas a gente vai colocar, como foi colocado aqui pela Marileia, colocou em ordem de prioridade os cuidados com a saúde. Porque ela tem outra característica, ela é sobrepeso. Ela veio com uma grande alteração de peso desde o último retorno. Então, ela fez uma profilaxia apaixonante, dei algumas orientações, poucas, porque a paciente queria falar. Essa é a abordagem do periodiária. Esse é o segredo que a gente faz para a gente conseguir conciliar o conhecimento sistêmico com a adesão do paciente, a manutenção e ele voltar sempre. A gente vai deixar o paciente falar. Olha que lindo, né? A Marileia pegou bem o que é a filosofia periodiária. Então, eu ouvi o seu desabafo. Em função da artrite, foi diagnosticada com artrite reumatoide, a médica proibiu de tudo, isso gerou uma ansiedade imensa, ela come o tempo todo. Come o tempo todo. Aqui eu já começo a pensar em algumas coisas, assim, risco a cárie, ansiosa, parafunção, será que tem parafunção? Eu acho que tem, porque junto com a parafunção começa a ter perdas dentárias, começa a ter perdas de sobrecarga tecidual. Então, esses dentes dessa radiografia estão com mobilidade, bolsa, sangramento, serão extraídos porque eles já estão muito severos, mas, acho que cortou aqui o pedacinho, que ela falou que a paciente, dentro de 1 ano e meio que ela não compareceu ao consultório, ela veio com um visível ganho de peso. O que a gente está falando aqui? A gente está falando da paciente que tem um dos riscos cardiovasculares, que é o sobrepeso.
Agora sim, ó, quantos sobrepeso aparecem no consultório? Quantos obesidade aparece no consultório? Sedentário. A gente está perguntando sobre a caminhada? Será a gente está perguntando se faz alguma atividade física? A gente está perguntando sobre tudo isso? E outra coisa, a gente está sabendo associar esses riscos cardiovasculares com algum outro tipo de possibilidade? Então segura essa que eu vou explicar o que a gente vai falar aqui, tá? Essa paciente, que tem sobrepeso, ela está ansiosa, tem um check-up cardiológico agendado, está com doença periodontal ativa, a gente precisa. Aí ela tem artrite reumatoide, que é uma doença autoimune, e esta doença autoimune é uma doença que é um. Por ser uma doença autoimune, ela dá uma superativação da resposta imune da paciente. Tudo isso vai fazer com que a paciente acabe tendo mais. A pessoa tem mais inflamação por conta da sua doença, e tudo isso mais doença periodontal que ela tem. Doença periodontal ativa, neste caso já está severo demais, nesse caso a gente já não consegue reverter e a gente vai extrair os dentes, mas a gente vai fazer o cuidado periodontal geral. Dá para a gente começar a interligar que tem uma doença periodontal inflamatória e que tem outro fator de risco associado, que é o sobrepeso da pessoa, que é um dos possíveis, fatores associados e modificáveis da doença cardiovascular. Traduzindo de novo, doença cardiovascular é risco de entupimento das artérias. Vamos falar isso para os pacientes, tá? Aterosclerose. Já contei a história para quem acompanhou a sequência de periodontia sistêmica, que a gente tem o rastilho de pólvora. Esse rastilho de pólvora são as citocinas inflamatórias que ficam passando a circulação, Em algum lugar ele enrosca, ou quando a pressão está muito alta, ela dá uma machucadinho na parte interna das artérias, dá uma coisa chamada alteração endotelial. Nessas alterações endoteliais, a gente começa a ter uma formação de uma placa de ateroma, que é um entupimentinho. Aí, se esse entupimento aqui, se esse entupimento está no coração, começa a afetar o coração, e às vezes esse entupimento vai ser, de repente, na cabeça, de repente no coração, e dá os eventos agudos, ou de infarto agudo do miocárdio, ou de AVC. Se isso fica muito longe para falar do paciente, e neste caso, a dentista periodiária Marileia Martins, ela falou ela ouviu a paciente, acolheu a paciente, e eu sei, e pelo método periodiária, aos poucos, a gente também vai estar falando sobre saúde geral. E para quem já passou por essa experiência, me digam aí, dentistas periodiária, quem já passou por isso. Isto gera um fator de encantamento pelo paciente. Porque o paciente pensa assim: nossa, nenhum dentista quis saber sobre a minha saúde geral. Sim, porque a sua saúde geral, ela é importante para mim. Porque a saúde periodontal, ela vai diminuir a pólvora que está circulando no corpo, que pode dar inflamação, que essa mesma inflamação periodontal, que é inflamatória, ela pode dar um entupimento em qualquer lugar, em qualquer artéria do corpo. Isso é doença cardiovascular. E que, para que a gente não tenha isso, eu quero que você cuide da saúde geral também. Por que é que eu falo para cuidar da saúde geral? Porque se o paciente começa a se preocupar em cuidar da saúde geral, ele também vai pensar na saúde bucal. Porque saúde, é cuidado. Não tem essa de que, você tem que cuidar da saúde periodontal porque tem risco de desfechos negativos da doença cardiovascular. Muito longe isso do paciente. E isso também não é comprovado. Não é comprovado que porque vai melhorar a inflamação periodontal, que não vai ter problema cardiovascular. Mas a gente já sabe que a gente vai ter a diminuição de indicadores de doença cardiovascular, que eu vou mostrar um pouco mais para o fim da aula.
Então, paciente, é importante cuidar do, sei lá qual for o seu fator relacionado à doença cardiovascular. É sobrepeso, é obesidade, é sedentarismo, é dislipidemia, é tabagismo, é o que for, o paciente vai cuidar. Ah, professora, mas eu sou dentista, eu não sou nutricionista, não sou educador físico. Não, a gente é profissional da saúde. Porque da mesma medida que a gente queria que os obstetras mandassem paciente para a gente, queria que os cardiologistas mandassem os pacientes para a gente, mas o que é que nós dentistas estamos fazendo em relação à saúde geral do paciente? Este é um fator de encantamento. Dentista espera-diária, fala que é mesmo. Quem começa a se importar com a saúde geral do paciente, o paciente ele começa a se conectar com a gente, ele entende assim, nossa, o dentista está realmente interessado em melhorar a minha saúde geral. Sim, você vai fazer sua caminhada, porque uma caminhada te tira do sedentarismo. Claro que ele pode fazer algumas outras coisas, mas é alguma coisa sobre saúde geral que a gente está falando. Já pensou se os educadores físicos perguntassem se está escovando os dentes e passando fio dental? Então, a gente está falando para o paciente daquele nível mais primário da saúde, que é perguntar, está fazendo atividade física? E o paciente se flagra que não está. Se ele, paciente, melhora a saúde geral com uma atividade física, ele diminui o risco de doença cardiovascular, porque ele vai diminuir a quantidade de citocinas inflamatórias e mediadores inflamatórios circulantes no corpo. E ele vai ter a melhora da condição periodontal também. Sutil, mas tem. Se o paciente começa a fazer uma atividade física regular, ele já vai melhorar os índices glicêmicos, os níveis glicêmicos dele. Ele já vai ter uma resposta periodontal melhor. Se o paciente começa a se preocupar em cuidar do periodonto, ele vai também ter uma melhora no sistêmico dele. Então, o segredinho do peridiária é que a gente não fica só olhando para o dente. Quando a gente coloca esse fator de encantamento do paciente prestar atenção no sistêmico dele, porque nós estamos cuidando do sistêmico, no nosso papel de profissionais de saúde, sem querer invadir a área de ninguém, mas como profissionais de saúde, nós vamos trabalhar no nível mais primário da saúde, que é a promoção de saúde. Promoção de saúde. Atividade, estilo de vida, sai do sedentarismo, alimentação mais natural possível, diminuição do peso. Por quê? Porque a obesidade está relacionada com o aumento de citocinas inflamatórias. Vou abrir um parênteses aqui, tá? Um dos meus primeiros pacientes, quando eu abri o consultório, já era especialista, chegou um gordinho fumante. Mas que decepção que aquele gordinho fumante não melhorou a doença periodontal e começa a dar uma sensação assim de impotência, não resolvi o problema. E depois de tanta cabeça quebrada, de tanto me dar mal para esse tipo de situação, eu comecei a entender que o sucesso do meu tratamento como dentista passa pela orientação na saúde geral. Passa por contar histórias que colam na cabeça para que o paciente consiga cuidar da sua saúde geral. Cuidou da saúde geral, ele vai melhorar todos os níveis inflamatórios. Porque a obesidade vai fazer citocina inflamatória. Diabetes ou hiperglicemia vai causar estresse oxidativo, que também vai causar inflamação. Eu preciso que esse paciente também entenda que eu vou ser um fator motivador. O paciente vai retornar periodicamente para mim, porque no periodiária a gente oferece para o paciente manutenção preventiva em pacotes anuais, o paciente vai voltar periodicamente e a cada retorno, é claro que a gente vai falar sobre a saúde sistêmica também. E às vezes, olho bem nos olhos do paciente e falo assim, no máximo vai perder um dente. Agora, o dente, a gente até põe outro no lugar. O problema é entupir o coração. Aí, paciente, você tem filho? Tem 2 filhos. Já pensou se entupir uma artéria do coração e sair cair durinho por aí? Porque ficou cheio de bactéria da boca circulando no coração, podendo causar entupimento? Certeza que vai ter isso? Não, não dá, não é certeza. Chance? Tem. Tem relação? Tem. A gente vai se omitir de dizer isso? Não, nós somos profissionais de saúde.
É isso. Quando a gente consegue pontuar para o paciente com clareza que essas condições inflamatórias sistêmicas, todas, tá? Sobrepeso, obesidade, toda aquela lista lá de coisas cardiovasculares, elas estão relacionadas, elas aumentam a inflamação sistêmica, aumentam as citocinas inflamatórias. Para quem acompanhou minha sequência de aulas de periodontia sistêmica, tem um rastilho de pólvora circulando na circulação sanguínea, até dá um boom de inflamação, pronto, pegou fogo, estragou aquele lugar onde pegou fogo. Entupiu, entope aqui, danifica ali, dá uma lesão aqui, dá uma lesão ali, dor aqui, dor ali, tudo inflamatório. Ah, e é inflamatória na boca também. E aí, por exemplo, tem uma paciente que ela tem uma doença osteomuscular muito severa. Tem, acho que artrite, artrose, alguma coisa assim. E uma doença periodontal difícil de tratar. Eu sou uma periodontista ruim? Será? Será que eu consigo tratar todo mundo e não consigo tratar a doença periodontal dela? Não. Ela tem uma doença osteomuscular inflamatória. Ela tem citocinas inflamatórias circulantes. Vocês estão entendendo que enquanto vocês não conseguirem explicar isso para o paciente, o seu tratamento periodontal não vai dar certo. Vai ser a gengivite que não resolve, a periodontite que não resolve. E o paciente fala assim: ah, o doutor não é bom não, a doutora não é boa não. Mas quando você consegue entender que é isso, e você se posiciona ao lado do paciente para melhoria, inclusive, da saúde geral, aí você vai ter resultado. Aí, nos meios acadêmicos, às vezes rola assim: ah, esse negócio aí de doença cardiovascular com doença periodontal, não dá fator de risco, não. Eu sei que o objetivo das pesquisas inicialmente era conseguir encontrar como fator de risco tão forte, tão plausível, que a gente pudesse aprovar uma lei onde fosse obrigatória o encaminhamento para o dentista todo paciente de risco cardiovascular. Mas não tem isso, então não dá para tornar obrigatório. A gente não pode assustar o paciente e dizer que porque você tem doença periodontal, você vai ter risco de infartar e ter um AVC porque você tem doença periodontal. Não dá. Mas existe associação. E todos os estudos que fizeram a mensuração da queda de mediadores inflamatórios, que eu vou mostrar daqui a pouco, mostraram queda. Isso a gente pode afirmar. Se melhorar a saúde bucal, vai melhorar a saúde geral. Só que daí eu falo assim: se a inflamação for um incêndio dentro do corpo todo que a gente tem, a inflamação da gengiva é assim, pegou foguinho no quintal, né? E aí a inflamação do corpo é um incêndio florestal. Aí você tá com incêndio florestal de grandes dimensões e você fica olhando só para o foguinho do quintal aqui. E aí você esquece de apagar o incêndio florestal, que é a inflamação sistêmica. Como é que melhora a inflamação sistêmica? Através de hábito saudável, e não é remédio, é melhoria da qualidade de vida. E como é que a gente faz isso? Nesse Brasilzão grande, de pessoas ignorantes, nós somos referências em saúde, e dizer, paciente, se você cuidar da sua saúde geral, vai melhorar a sua saúde bucal. Como diz a Thaís Miguez, ela fala assim, corpo são, boca sã também. Isso vai fazer a diferença. Como chamar a atenção do paciente sobre os cuidados, sobre seus cuidados? Aqui que é a questão, tá? A gente precisa chamar atenção. Como é que você vai fazer o paciente prestar atenção em você? Olha o caso aqui, ó. Paciente feminina, 57 anos, sem doença sistêmica significativa, apenas pressão alta. Pressão alta, hipertensão arterial, além de ser uma doença muito prevalente, ela está dentro daquilo que é risco de doença cardiovascular. Traduzindo para o paciente, risco de entupir uma artéria da cabeça. Se entupir, você vai ficar mancando e babando ou vai ficar de cama. Desculpa, mas é um jeito fácil de explicar para o paciente. Para quem já me acompanha há um tempo, eu mandei por e-mail a história da placa de ateroma. Quem já me segue há um tempo, abre lá sua caixa de e-mail, que eu conto como é que eu falo para o paciente que isso vai virar uma placa de ateroma.
Eu explico, é uma das histórias que colam na cabeça. Então, esta paciente com esta condição periodontal, de tudo isso de inflamação bucal, ela também tem mais um problema de risco cardiovascular. E, às vezes, a gente dizer para o paciente que vai perder os dentes só não faz tanto sentido, mas quando a gente também associa que isso pode, não é terrorismo, tá? Pode estar relacionado com algum risco de morte, isso pode ser complicado. Paciente, olha só a quantidade de micróbio que tem na boca, porque o sangue que passa na boca passa pelo coração também. Isso porque doença cardiovascular é diferente de endocardite. Ai, agora eu vou contar outra história, tá? Essa história do dentista peridiária Guilherme Faria. O Guilherme Faria, ele tem um consultório em São Paulo e ele estaciona o carro num lugar onde o dono lá falava assim: "Ô, doutor, um dia eu vou lá no seu consultório porque tô com o dente doendo". E aí ele passava lá para pegar o carro e falava lá: "E aí, não vai lá no meu consultório para eu ver o dente que tá doendo?". Aí ele mostrava o vidro, a cerveja e falava assim: "Não, doutor, ó o remédio bom aqui, ó, já curou, já curou". Numa dessas vezes, ele passou lá no estacionamento e cadê o seu José? Cadê, cadê, cadê? E aconteceu de que a mulher dele estava bem triste e falou assim: "Seu José morreu porque ele passou mal, foi para o hospital e eles falaram que ele teve um tal de um endocardite que comeu toda a válvula do coração e ele morreu". Ou seja, ele tinha um abscesso crônico, possivelmente, tinha grande quantidade de bactérias bucais circulantes. Já se sabe que em biópsias de placa de ateroma, bactérias que só existem na boca, como Prevotella e Porphyromonas, foram encontradas em placa de ateroma. Como é que uma bactéria que não existe em lugar nenhum do corpo vai estar dentro de uma placa de ateroma? Através da disseminação hematogênica. E é por isso que a gente precisa dizer para o paciente: não dá para dizer que vai morrer disso, mas para que a gente vai brincar com isso? E eu sempre falo: paciente, cuida da vida. Não tem filho? Você quer que seus filhos fiquem com você? Então, cuida da boca também, porque a saúde do corpo vem da boca também. Não dá para a gente ter certeza que a gente vai ter problemas cardiovasculares no futuro, mas está relacionado. Essa é a abordagem perfeita. Não é risco, não é terrorismo, não é certeza que todo mundo vai ter. Nem todo mundo tem todo esse risco de doença periodontal. Mas a gente tem que dizer que ele precisa cuidar da saúde geral, porque tem pressão alta, e se tem pressão alta, a hipertensão arterial, ela pode causar pequenos, entre aspas, ferimentos no endotélio. Esses pequenos, entre aspas, ferimentos vão começar a fazer curativinhos, os curativinhos vão ser as placas de ateroma, e se tiver bastante bactéria bucal circulando, porque o paciente está nessa condição periodontal, vai piorar. E aí vai ter mais citocina inflamatória. É uma abordagem da gente falar para o paciente a verdade do que tá. Aí o que acontece? Porque o dentista não sabe explicar isso, porque a gente não aprende em lugar nenhum como explicar isso para o paciente fica perdidinho. E olha só, isso daqui é uma periodontite de progressão rápida. Aquelas ou periodontites agressivas, olha que tem bastante perda óssea, mas olha a quantidade de placa, olha a quantidade de cálculo, olha quantos anos a paciente está com bactéria na boca, engolindo bactéria na boca. Tem que acabar cuidando. E outra coisa, olha a perda de qualidade de vida da paciente, porque a paciente acaba tendo perdas dentárias significativas, né? Bactéria bucal. Porque, às vezes, se para o paciente perder um dente, não estou nem aí, pode tirar o dente, pode tirar o dente, a gente pode estar falando para o paciente assim: olha, não é nem tirar o dente, ter um dente a mais, ter um dente a menos, mas é você ficar engolindo tudo isso de bactéria. Isso é problema. A gente não quer que tenha problema, porque isso acaba atrapalhando. E isso daqui é crônico, olha como é antigo,
nem tem tanta aparência de problema. E é por isso que a gente tem que dizer para o paciente que ele tem que voltar para o consultório, porque nem sempre aparenta problemas. E a gente não trata só a aparência, a gente trata o paciente, né? Por fim, qual é o impacto do tratamento periodontal na redução de riscos cardiovasculares? O nosso tratamento pode fazer o paciente viver mais? Possivelmente sim. Dá para a gente afirmar? Não, não tem robustez científica. Mas a gente pode dizer para o paciente que a gente quer melhorar a condição de vida dele, a qualidade de vida dele, que existe a possibilidade de ter um impacto positivo se ele fizer tratamento e manutenção preventiva com a gente? E nessa manutenção preventiva, a gente vai estar sempre orientando e aprofundando o nível de consciência da sua saúde geral. Isso vai fazer bem. Olha só, para não ficar enfadonho, eu só descrevi o impacto do tratamento periodontal na redução de riscos cardiovasculares. A redução da proteína C reativa. A proteína C reativa é um marcador inflamatório. Ele é bem geral e inespecífico, mas se você tem proteína C reativa alta, é grande risco cardiovascular. Redução de interleucina 6, que é uma citocina inflamatória. Tem interleucina 6 alta, risco cardiovascular. Então, eles pegaram pacientes com doença periodontal, mensuraram esses indicadores de risco cardiovascular antes do tratamento e depois do tratamento, e tudo isso caiu. TNF-alfa é fator de necrose tumoral. Fibrinogênio, que é aquilo que engrossa o sangue, ele diminui com o tratamento periodontal. Colesterol HDL, que é o colesterol bom, aumenta, melhora com o tratamento periodontal. Colesterol total diminui com o tratamento periodontal. E uma melhora na função endotelial. A função endotelial, que ela tem várias funções, que é a gente conseguir ter essa contração, essa resiliência, ter uma menor formação de placas de ateroma, porque o endotélio está funcionando bem. Tudo isso melhora. Portanto, o convite para o nosso paciente não é para a gente ser complicado, nem para a gente ser prolixo, nem para a gente começar a inventar coisas muito complicadas, mas a gente dizer para o paciente que eu sou um profissional de saúde, a nossa proposta é diferenciada, porque eu vou cuidar muito bem da sua saúde bucal, porque a sua saúde geral, ela também depende de uma boa saúde bucal. Mas como a sua saúde geral também depende da sua saúde bucal, eu, profissional dentista, como profissional de saúde, eu vou te lembrar de pontos importantes para a sua saúde geral. Eu quero que você viva, eu quero que você tenha excelentes condições de saúde e isso passa pela qualidade de vida. E você vai começar a dizer para o paciente que você tem um estilo de vida saudável. Com isso, a gente ajuda num todo e você passa a ser um dentista diferenciado, valorizado, vai causar um efeito uau. É exatamente isso que a paciente falou. Fui no médico, o médico falou, não entendeu. Aí sabe o que acontece? O médico tem um monte de paciente de convênio para atender, ou ele está no posto de saúde, não dá tempo de explicar, ele explica, aí ele percebe nos olhos do paciente que o paciente não entendeu coisa nenhuma e ele desiste de explicar. Assim como às vezes na periodontia os dentistas desistem de explicar porque eles falam que isso aqui é muito complicado, ninguém vai querer entender. E a proposta do Peridiária é sermos dentistas, onde nós conseguimos transmitir ou traduzir em termos que o paciente consiga entender tudo aquilo que é importante. E aqui está o grande segredo do Peridiária na adesão do paciente ao tratamento.